pessoal, tenho falado aí sobre um projeto que a gente está desenvolvendo que se chama Mente Centenária. E a ideia é que a gente pense no longo prazo, que a gente tome decisões hoje pensando na nossa vida de amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. E aí a gente às vezes encontra pessoas com idade, com mais idade, pessoas que estão bem, estão felizes, estão satisfeitas. E eu resolvi, e hoje eu estou começando esse projeto, eu resolvi começar a entrevistar pessoas que eu encontro aqui na rua em Teresópolis, e tem outras pessoas que não são de Teresópolis, que também vão começar a entrevistar pessoas de fora, para a gente começar, porque o que eu digo é o seguinte, é como se a gente tivesse petróleo e não tivesse tirando o petróleo do fundo do mar. Porque essas pessoas têm experiências, têm maneiras de contar histórias, têm coisas para dizer para a gente e a gente não está aproveitando. Então a gente está começando esse projeto e aí eu estou aqui, tenho o prazer aqui de estar com a... Estamos aqui na casa dela, estou aqui em Teresópolis, pertinho aqui de casa. Eu encontrei a ideia andando com seu cachorrinho, que inclusive está aqui embaixo da mesa, é muito simpático, né? E aí falei, a ideia, eu tô com essa ideia. Ela falou, não, vamos lá, vem aqui em casa. E eu já estou aqui na casa dela, me recebeu super bem. E aí eu queria, a ideia, primeiro, fala quantos anos você tem, como é que está a sua vida. Perfeito. Vamos lá. Bom, meu nome é Aide Teodorides. O Teodorides é do meu marido, porque quando eu casei, ele era grego, né? E aí tira todo o sobrenome de solteira, só fica o primeiro nome e o nome de casado. Eles são egoístas. E eu, como boa, queria o casamento, né? Aceitei. Na época, eu era professora de inglês. Namoramos durante um ano e ele não quis que eu trabalhasse. Bom, aceitei, casamos e fomos fazendo a nossa vida. Mas o ficar parada nunca me agradou. Primeiro eu queria te perguntar, quantos anos você tem? Nasceu em que... 89 anos. 89. Então você nasceu em que ano? Nasci em 1935. 35. Antes da Segunda Guerra, ainda teve, como criança, aconteceu ali, passou por aquilo, né? Pelo menos novinha, né? Exatamente. E o meu marido era 7 anos mais novo do que eu. Ele realmente nasceu na época da guerra, 42, né? Mas ele era grego de nacionalidade, mas natural do Egito, que os pais tinham mudado para o Egito. Mas na época, o que eu o conheci, ele já adulto, né? Falava 5 idiomas, veio para o Brasil, mas não falava português. Então foi me apresentado para que pudesse conversar com ele em inglês. Disseram, olha, ela tem aqui uma moça que fala inglês para você poder ter alguém para conversar. Porque ele foi trabalhar em frente a onde eu dava aula na Ilha do Governador. Você dava aula de inglês? Dava aula de inglês. Morava na Ilha do Governador nessa época. E eu sempre tive uma vida muito regular. Meu pai era pobre, era ourives, trabalhava com joias, com relógio. Mas nós éramos de 4 irmãos e pai e mãe. Nós, média, né? Uma família, não era rico, mas nunca passamos necessidade. Morávamos nessa época em Santa Teresa e sempre uma vida de muita fruta, muito legume, muita verdura. Pai mineiro, que gostava sempre de mesa farta. E continuei, depois de casada, tendo uma vida também sempre regrada. Nunca fumei, nunca bebi com bebida alcoólica, não gostava por natureza. Nunca fumei. Então, realmente, uma vida muito tranquila, como também minha irmã, que faleceu com 95 anos. Hoje está, por acaso, fazendo um ano que ela foi embora. Então, nossa vida foi sempre muito regrada. Trabalhava e tal, quando o conheci, então ele não quis mais que eu trabalhasse. Mas essa questão de ficar parada nunca me agradou. Então, fui fazendo cursos online, fui fazendo... naquela época não tinha online, né? Mas fui estudando, fui lendo, sempre curiosa, né? Buscando várias também dentro da religião, fui a católica, meus pais católicos, apostólicos, romanos, né? Muito ia à igreja, à missa, mas sempre deixava
uma pergunta no ar, né? O catolicismo deixa, como acho que cada religião tem aquele ponto de interrogação para cada um. Então buscava estudar a religião, buscava estudar outras coisas, e sempre fui muito curiosa com leitura de mão. Aí era muito engraçado que eu pegava a mão das pessoas, falava alguma coisa e a coisa acontecia, né? E aquilo foi me trazendo assim, falei, que é isso? Eu tenho que aprofundar nesse campo. E realmente fui me aprofundar e sempre fui também de fazer muitos trabalhos manuais, né? Enquanto o marido estava trabalhando, vieram os filhos, 2 rapazes que tenho até hoje. Depois tive 3 partos que, infelizmente, com 5 meses de gravidez, abortei naturalmente. Sofri muito, porque meu marido queria, a gente queria ter mais uma menina, né? Aí sofri muito, perdemos, mas fui refazendo a vida e nunca fiquei parada, fazendo os trabalhos manuais, aprendendo muito sobre quirologia, depois fiz numerologia, e aí fui fazendo um aprendizado, fiz amontoando coisas que de repente no futuro eu poderia usar dentro de casa, sem sair de casa, foi o que realmente fazia. Mapa numerológico, mapa de astrologia, quirologia, tudo, e fui em frente. Ele faleceu muito cedo, problemas circulatórios, e aí, quando ele foi, eu me senti muito perdida, né? Por alguns 2 anos me senti muito perdida, mas juntei meus trapos, falei, peraí, tenho filhos, já estão casados, tenho netos, então minha vida vai ser isso, cuidar dos netos, dos filhos, e vou continuar trabalhando. Não voltei justamente para dar aula de inglês em colégios, dava particularmente, e o que realmente comecei a fazer muito foi a quirologia, a numerologia, a tarô, tudo isso fazendo com muita frequência, inclusive muitas viagens. E sempre me cuidei na parte de saúde, né, com alimentação e tudo. Agora, eu acredito, basicamente, a minha história é de 89 anos, sadios, cabeça boa, eu vejo as coisas ruins, procuro ver por que aconteceu, eu tento modificar, tento fazer, alguma razão teve isso. E eu acho que isso veio muito da minha genética, da parte italiana da minha avó. Todas as mulheres da nossa família, minha avó morreu com 89, minha mãe com 88, minha tia com 90, minha irmã com 95. E eu agora estou com 89, então eu estou em carreira ainda. E todas, absolutamente todas, com cabeça boa, saúde boa, determinando depois que ficaram mais fracas, porque era sua hora de subir, né? Ir para o céu, que acredito que estejam todas lá bonitas no céu. Eu acredito que nós vamos nos encontrar. Mas nunca deixei a preguiça tomar conta da minha vida, nunca deixei, mesmo tendo pessoas que me ajudassem, que há algum tempo ainda tive empregada, depois não tive mais, deixei de fazer as minhas coisas e, acima de tudo, trabalhar com a minha mente. Então, eu acredito que esse fator da gente estar sempre trabalhando com a nossa mente é muito importante. Por isso que a gente vê muito aí, a pessoa aposenta, entra em processo retroativo. Por quê? Talvez pense que não tem mais nada para fazer. Mas não tem muita coisa, como o nosso amigo Carlos está dizendo, que a gente pode passar para os jovens. Eu agora, recentemente, antes da nossa de 2021, que houve essa pandemia, eu estava dando aula no creche, sem ganhar um tostão, aula de inglês. Era adultos, todos felizes. Quando veio que nós tivemos que parar com a pandemia, todo mundo me telefonava. Não pare, dona Aide, vem aqui, mas não podia ter a junção das pessoas. E aí, quando acabou a pandemia, pediram para eu voltar. Mas aí, o problema de locomoção. Eu não dirijo, isso aí nunca dirigi, mas depois tive um acidente e não quis mais dirigir.
fiquei medrada, né? Mas meu marido ainda tentou que eu voltasse, mas eu não tinha mais condição. E aí, realmente não voltei mais lá para o CRAS para dar aula. Mas até então, sem ganhar um tostão, só pelo prazer de estar com os jovens, passar a experiência, passar as coisas que a gente vivencia e mostrar que a vida não tem problema da queda. O problema é você saber levantar. Tantas quedas quando tiver, levante, tira a poeira e dá a volta por cima, já diz a música. E é isso, eu vejo a vida com um olhar de tudo ser uma lição que talvez a gente precise aprender. Me fala da sua rotina do dia a dia. Bom, o meu cachorrinho me tira da cama às 6 horas da manhã, dizendo tá na hora de levantar para levar na rua, porque ele foi habituado sempre a fazer necessidade na rua. Eu morava em casa, só estou em apartamento pela primeira vez, a questão de março, que eu vim 3, 4 meses, né? Então, estou estranhando um pouquinho, mas estou muito satisfeita, porque a casa eu comecei a me sentir insegura, porque é na rua. Era na rua, não era em condomínio. E a casa da frente foi assaltada. Aí fiquei com medo, então meus filhos disseram, mãe, acho melhor você vender a casa, vamos vender a casa, você vai para um apartamento. Concordei. E realmente estou muito feliz. 6 horas o cachorrinho me acorda para a gente ir passear. É a hora que encontrei o cara. Que a gente se viu várias vezes. Ele saindo do mercado e eu passeando com o cachorrinho. E sabe que isso é engraçado, que parece que até me trouxe mais vida. Porque lá era casa, não tinha necessidade de sair com ele, ficava mais dentro de casa. Ele fazia as necessidades no quintal. Ele fazia no quintal, às vezes ia na rua, quando os filhos chegavam. Mas então eu sinto que realmente esse momento até de ter vindo para o apartamento me remoçou. Não uso elevador, desço de escada, subo de escada, apesar de ser só 2 lances, né? Desço de escada, subo de escada, não quero elevador, nada de comodidade demais, que aí traz a preguiça. Então, saio com ele, volto, tomo meu banho, aí vejo o meu celular, os amigos mandam mensagens, ou no computador, vejo alguma coisa, se tem algum pedido de alguma coisa, de mapa, alguma coisa, né, nos e-mails. Depois sento um pouco para tricotar. Aí vou para a cozinha, vejo a comidinha dele, vejo alguma coisa, almoçamos, aí sento e boto a televisão. Normalmente, atualmente, eu boto a televisão para ver o jornal e eu acordo e já está na novela. Durmo sentada, aquela meia horinha, 1 hora que seja, mas me faz muito bem. Então levanto novamente, pego ele, dou mais uma voltinha, se tiver o sol muito quente, não espero um pouquinho mais para que o sol... Aí dá essa volta no quarteirão, né? Dou a volta no quarteirão, dou novamente com ele fica feliz, volto, tomo um lanche e novamente vendo meus e-mails, as coisas, e acima de tudo tricotando. Eu faço tricô. Mas tricô, não é falando mal da vida alheia, é tricô com agulhas e lã. Então, muito bom. Então a mensagem a síntese que eu faço do que você está dizendo é cuidar do corpo e cuidar da mente. Perfeitamente. Não é isso? Exatamente isso. E não deixar, e em relação às preocupações, ver a preocupação e tentar resolver o mais rápido possível. Não deixar ficar circulando na cabeça. Não deixar ficar aquilo perdido ou ficar, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Então tem que ter uma solução. Então buscar a solução. Se não encontrar a solução, eu digo, tá bom, eu vou dormir, que no sonho eu vou encontrar a solução. E aí realmente não perco o sono, nunca perdi o sono, assim de ficar totalmente acordada, tal, por causa de preocupação. Procuro resolver. Se não posso resolver, digo, ok, vai se resolver. Vou conseguir descobrir dormindo. Aí vou dormir. Às vezes acontece que sim. Então isso, mente e corpo. Tem inclusive uma tradição aí, quer dizer, um estudo, né? Que o subconsciente, quando você joga um problema para ele e você dorme, ele acorda e te diz, bom, a solução é essa. A solução é essa. Meu marido tinha mania quando ele trabalhou muitos anos na aviação, né? Então, quando tinha problema, ele deitava no chão, botava a música grega,
Ninguém ia lá na sala, deitava no chão, puro. Daqui a pouco ele levantava, ele era libriano, acho que aí o deitar botava a balança no nível. Ele levantava, já sei o que vou fazer. Então eu realmente não faço isso, não deito no chão, nem boto a Aí música grega, dá uma descansadinha, né? mas é isso aí, dou aquela deitadinha depois do almoço e tal, dou aquela sonolênciazinha e realmente procuro enfrentar, não botar debaixo do tapete. E você ainda estuda alguma coisa? Eu ainda leio, procuro ler alguma coisa, estudar. Até queria fazer um curso, porque na realidade eu queria muito fazer a medicina chinesa. Mas na minha época não tinha nenhum curso próximo, assim, que eu pudesse me locomover para ver. Eu morava na Ilha do Governador, né, com o marido. Depois que ele faleceu, aí falei, não, agora também para estar saindo, não vale a pena. Daí deixei. Mas fui trabalhar, fazer muito evento, fiz muitos eventos. Ia para os hotéis, trabalhava e depois voltava. E sempre, graças a Deus, muito bem recebido. Tá ótimo. Então, deixa o pessoal, maravilhoso depoimento da ideia. A gente tem que aprender e seguir aí o que que funciona e como é que as coisas estão caminhando. Se você tiver interesse de participar do projeto, entrevistar pessoas e tal, você me manda um zap 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Se você tiver querendo entrevistar, ou se você tiver alguém para entrevistar e que você conhece e tal, e manda um zap, pô, tem que entrevistar fulano, a gente vai entrevistar para a gente ir chegando a um padrão, né, do que faz bem. E aí a gente conseguir aproveitar essa experiência que as pessoas têm, que as pessoas estão deixando, como se diz, é um petróleo que está ficando no fundo do mar e ninguém está tirando. É isso aí. É isso aí. Tchau.